O nadador americano James Fagan foi a julgamento e, por decisão da justiça, ele vai cumprir serviços comunitários durante 10 dias na Olimpíada e também na Paralimpíada. Os outros nadadores que fizeram a baderna aqui no Rio já voltaram para os Estados Unidos. Que a versão é fantasiosa, que foi criada pelo primeiro nadador, pelo Ryan. Enfim, eles confirmaram todos os depoimentos que foram colhidos, inclusive pelas testemunhas brasileiras e pelas provas, que são os vídeos e outras evidências. O atleta em questão é o americano feio, como Ryan Lochte foi chamado pelo jornal New York Post. Ele é o único dos envolvidos que já está nos Estados Unidos. O taxista que levou os nadadores norte-americanos até a Vila Olímpica disse à polícia que Ryan Lochte estava visivelmente bêbado. O taxista disse ainda que não vislumbrou qualquer sinal de que eles haviam sido roubados. Segundo testemunhas, os 4 atletas chegaram a um posto de gasolina na Barra da Tijuca depois de uma noitada com jovens brasileiras. O medalhista de ouro Ryan Lochte parece exaltado nas imagens. Ele vai ao banheiro e promove um quebra-quebra. Os funcionários chamam a polícia e um segurança tenta impedir que eles deixem o local. Ele chega a apontar uma arma para o grupo, mas não agride ninguém. Para a polícia, há fortes indícios de que pelo menos um deles, no caso Ryan Lochte, teve uma conduta que pode ser considerada falsa comunicação de crime. Mas ainda não se sabe se o atleta será indiciado. Lochte será ouvido nos Estados Unidos com a ajuda do FBI. Em depoimento, o nadador diz que não se recordava da cor do veículo dos bandidos, nem da roupa deles. Afirmar de um outro país, assistindo as imagens pela mídia de que houve uma adulteração, para mim continua sendo novamente mais uma medida, no mínimo inadequada, para usar um termo bem moderado. Bom, durante essa audiência que durou mais de 4 horas, o nadador pediu desculpas formalmente. O advogado disse que o americano vai pagar uma fiança no valor de R$35 mil à instituição que dá aula de esporte para crianças carentes, a mesma em que a Rafaela Silva lutava judô. Em nota, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos pediu desculpas ao povo brasileiro e definiu a conduta dos 4 nadadores como inaceitável. E a cobertura da mídia estrangeira mudou de tom com as novas evidências. As reportagens que no começo da semana ressaltavam o quanto o Rio de Janeiro era perigoso, voltaram o foco para a obstinação da polícia em resolver esse caso. Vamos ver. E nas redes sociais não foi diferente. A hashtag LochtGate, ou escândalo Lochte, se tornou o assunto mais comentado no Twitter dos Estados Unidos. Internautas se revoltaram. Disseram que os atletas não podem ficar impunes só porque são brancos e privilegiados. Até agora, os nadadores não se posicionaram publicamente sobre o assunto. Parte da mídia estrangeira também achou um pouco exagerada a polícia ter perdido tanto tempo caçando e tentando desvendar esse mistério sobre os nadadores. Mas eu acredito que a polícia fez sim muito bem o seu papel, porque tem que ser muito bem evidenciado o que eles fizeram aqui. Se fosse nos Estados Unidos, um atleta brasileiro fazendo o mesmo, certamente seria muito criticado e seria penalizado pela justiça de lá. Agora, mostra na outra reportagem que foi ao ar, The Ugly Man, The Ugly Atleta, alguma coisa assim o nome dele, o Fagan, né? Que mostra, ele não é feio, ele é muito bonito até, os atletas americanos são belíssimos. Agora, a atitude deles foi ridícula, no mínimo. Tentaram se desvencilhar de uma situação que aconteceu no posto de gasolina, só que tinha um monte de testemunha, eles acharam que iam passar impunes por tudo isso? Claro que não. Lá nos Estados Unidos já tem algumas correntes defendendo que eles sejam banidos do esporte, porque são um péssimo exemplo ali, The Ugly American. Bonitos, né? São muito bonitos todos. Agora, essa atitude aí, realmente, se tratando de medalhista olímpico, e isso vai ficar na história na Olimpíada do Brasil, mas ainda bem que, pelo menos para a polícia, né? A polícia saiu bem nessa fita. 7h04.